primeira vez que eu ouvi falando sobre essa empresa foi numa cidade... Tem alguém do Ceará? Tem alguém do Ceará aqui? Levanta a mão. Yes. Tem uma cidade no Ceará chamada Quixeramobim, não tem? Quixadá. Eu estava nessa cidade e todos os carros dessa cidade tinham as calotas mais bonitas. Isso lá em 2005. Mas não tinha uma loja de calotas naquela cidade. Eu era do Sebrae nessa época. E eu comecei a perguntar para o povo, onde é que você compra isso? Mercado Livre. Um belo dia, eu estava numa balsa, no Amapá. Tem alguém do Amapá? E estava transportando na balsa para-brisa grande. E eu olhava para aquilo e dizia, de onde é que esse negócio está vindo? Onde é que você comprou isso? No Mercado Livre. Eu disse, o que é o Mercado Livre? Naquela época eu era técnico do Sebrae e eu tinha que incluir tecnologia nos negócios. Leia-se tecnologia, não internet. E aí eu fui passar a saber o que era o Mercado Livre. E fui incentivando os pequenos negócios, Brasil afora, a vender nesse lugar. Essa empresa fez o que a gente chama hoje de digitalização do varejo brasileiro. Aí eu descobri que tinha um brasileiro. Há 11 anos, quando eu saí do Sebrae e vim para o E-Commerce Brasil, Mercado Livre era mantenedor. Foi a primeira empresa que eu quis ir conhecer. E eu cheguei no Mercado Livre, tinha uma figura chamada Flávia Marcon, que eu já tinha encontrado em várias feiras do empreendedor, porque depois que eu descobri esse negócio do Mercado Livre, eu cheguei no Sebrae, eu trabalhava na Matriz, e eu disse, olha aqui, tem um negócio que a gente precisa colocar dentro da feira do empreendedor, Brasil afora. Eu vendi o Mercado Livre dentro do Sebrae Nacional. E a partir daí, o Mercado Livre começou a fazer parte de Feira do Empreendedor na Bahia, em Belo Horizonte, Santa Catarina. E aí eu cheguei no E-Commerce Brasil, encontrei a Flavinha Marcon, encontrei uma figura chamada Leandro Soares, encontrei uma figurinha muito querida. E essa figura sempre aparecia aqui em cima. E esse ano, ao escolher o homenageado, não podia ser outro. O E-Commerce tem 28 anos no Brasil e nós vamos conduzir uma entrevista para conhecer quem é essa pessoa. Senhoras e senhores, Estélio Toda, cofundador do Mercado Livre. Palmas, pessoal. Eu quero convidar a Natália Torresani, junto comigo e com o Gerson, nós vamos conduzir o Narese, nós vamos conduzir um papo diferente, Estélio. Diferente. Nath, você consegue ficar aqui comigo? Consigo. Estélio, me disseram, reza a lenda, eu vou sentar com você. Reza a lenda que quando tu começou o Mercado Livre, tu andou por uma rua aqui em São Paulo que vende instrumento musical chamada Teodoro Sampaio. É verdade que você passava lá dizendo, olha, moço, vou tirar uma foto aqui, vou botar um negócio na internet, conta isso. É verdade, Vivi, é verdade. Quando a gente começou, ninguém sabia o que era o e-commerce, né? Parece mentira agora que está tão dentro da vida das pessoas. Sim. Mas naquele momento a gente tinha que fazer o que eu chamo de evangelização mesmo. A gente batia porta a porta. E na Teodoro Sampaio, que era uma rua que tinha uma concentração de lojas de instrumentos musicais, a gente ia, batia na porta do lojista, do vendedor, para falar, olha, a gente quer colocar os seus produtos na internet. O que é internet, né? O que é internet? Aonde que você vai colocar? Não, é o seguinte, a gente está aqui com uma câmera, que era uma câmera digital
Hã? de 1999. Tinha câmera, tá? Não era o celular. Uma câmera que tinha um disquete, assim, aquele disquetezinho, que cabia ali, sei lá, umas 10, 15 fotos. E a gente falava para o vendedor assim, a gente vai tirar umas fotos aí, você passa a sua lista de produtos, a gente vai colocar lá na internet. Sim. Daqui a pouco vão começar a chegar aí pessoas para comprar e tal. E foi assim. Você tirava a foto, então, você tinha que convencer, você tirava a foto. Está entendendo, pessoal, como é que começou esse negócio? Estélio, você começou isso, como é que você foi dizer para sua mãe que você ia fazer isso? Né? Você tinha acabado de chegar numa faculdade, ela se esforçou muitos anos para você ter acesso a uma educação. E a hora que você chegou para ela e disse, mãe, vou criar um negócio na internet, como é que foi isso? Pois é, até hoje eu acho que ainda é difícil explicar. Um pouco menos hoje difícil, mais fácil do que antes. Mas naquela época, você começar um negócio na internet, você tinha que explicar para todo mundo, né? Não só para os lojistas e não só para a família. E não era startup que falava, era a internet. É um negócio na internet. Mas esse negócio de internet, o que é isso? E como é que pode ter um negócio aí? Enfim, mas hoje eu acho que ela, pelo menos, tem bastante orgulho, né? Eu imagino que sim. Gerson, Narese, Nath, tem perguntas aí para vocês, aproveitem. Bom, vou começar com, acho que uma pergunta mais relacionada à gestão, a pessoas, acho que construir, né? O que foi o Mercado Livre é extremamente desafiador. Imagino que você e todo mundo tem um orgulho enorme aí olhando para trás, né? E construir o que é o Mercado Livre, tendo uma gestão onde você traz uma admiração por praticamente todos os colaboradores, acho que é mais orgulhoso ainda, né? Acho que a gente, como empreendedor, quando você olha para dentro, né? Você olha para o time te admira também, né? Não pelo que você construiu, mas pela forma que você traz na relação humana. Isso acho que diferencia o empreendedor e diferencia o líder. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque não é a realidade de todas as empresas, né? A gente sabe que acho que é um desafio de muitos dos líderes, né? De ter de fato esse lado mais humano e conseguir ter essa relação interpessoal muito rica com todo o time. Queria que você contasse um pouquinho desse seu estilo de liderança e de tudo que você construiu dentro do Mercado Livre, em todas as outras relações. Bacana. Não, acho que tem muito a ver com a cultura, né? A cultura da empresa, o jeito que a gente faz as coisas. E curioso é que no Mercado Livre, hoje, a gente fala sobre cultura e tem isso bem claro, mas lá no início, quando a gente começou, era mais ou menos como a gente vivia, o que a gente fazia no dia a dia, o que a gente, eu digo principalmente a liderança, né? As pessoas olhavam um exemplo dos líderes e como eles tratavam as pessoas. Então, acho que desde então e desde sempre, eu diria, a gente sempre tem objetivos muito altos, muito agressivos, né? No Mercado Livre a gente fala muito sobre o que cada um tem que fazer, e aí cada um, né, líder ou não, gestor ou não, mas o que é muito importante, mas o como também é muito importante. E eu acho que isso é uma característica que vem, enfim, dos fundadores da empresa, dessa cultura da empresa. E, às vezes, você pode ter alguém que desempenha muito bem, que faz o quê, né, que atinge os seus objetivos, mas que não tem muito bem desenvolvido esse lado do como. E a gente tenta desenvolver isso, mas, às vezes, a pessoa não consegue. E isso, para a gente, é inegociável. Eu diria que, para mim, é um pouco da forma que a gente faz as coisas, né? Um pouco do que nós somos. Nath. Boa tarde, Estélia, tudo bem? É inegável a importância do Mercado Livre, acho que na vida de todo mundo aqui hoje. Eu não vivo sem, falando pessoalmente. Obrigado. Eu queria saber quais foram os principais desafios que você vivenciou quando você esteve à frente da empresa. É que foram muitos, né? Eu acho que eu diria que tem, talvez, aí, pensando em épocas, né? O primeiro desafio a gente já falou aqui,
que era um desafio de educar, de mostrar para as pessoas o que era e como funcionava. Né? Um desafio que está relacionado ainda com o primeiro momento tem a ver com a questão da confiança, né, entre as partes. A gente está falando de um marketplace com vendedores e com compradores, e muitas vezes ali, principalmente no início, as pessoas não conheciam. Né? A gente tinha lá o sistema de reputação, conforme você vendia mais, você ia angariando pontos, isso te tornava um vendedor mais conhecido, mas todo mundo tinha que começar em algum lugar, e começava do zero. Não foi por outro motivo que a gente lançou o Mercado Pago. Né? O Mercado Pago surgiu, no primeiro momento, como um garantidor na transação, justamente porque a gente queria aumentar esse nível de confiança entre as partes. Então, esse foi um grande desafio, né? De quebrar também as barreiras de confiança, de trazer também meios de pagamento. Quando a gente surgiu, né, não existiam esses meios de pagamento, então foi muitas horas aí de integração com cada um dos métodos, né, com boleto, com transferência bancária, depois com cartão de crédito mais à frente. Então teve um desafio importante ali que é do início. No meio tem um grande desafio de escala. Né? O negócio era um negócio que a gente já via que ele funcionava, né? Os vendedores, os compradores, as transações elas estavam acontecendo, mas para o negócio efetivamente se tornar rentável, ele precisava crescer, e a gente levou bastante tempo, né, entre o momento em que a gente levantou uma rodada de investimentos, que foi ali no ano 2000, até 2007, que foi quando a gente abriu o capital, foram 7 anos, e nesses 7 anos a gente viveu com o investimento que a gente tinha recebido, e fomos, né, crescendo, e conforme a gente foi crescendo, fomos crescendo com rentabilidade. Em dado momento, a empresa se tornou, então, uma empresa autossustentável. Diria que um outro momento, aí já um pouco mais à frente, foi um desafio de tecnologia, né, que era uma empresa que nasceu em 99, mas que tinha uma tecnologia que ali, pelo ano 2010, já era uma tecnologia um pouco mais obsoleta, e isso precisou com que foi necessário que a gente efetivamente jogasse fora a tecnologia antiga e reescrevesse tudo do zero. Isso já foi lá por volta de 2010 até 2012, então um momento muito importante do ponto de vista de desenvolver a empresa tecnologicamente. Mais recentemente, aí já entrando aqui em 2017, por aí, o desafio da logística, né? Era um outro grande ponto de fricção no nosso negócio. A gente, de certa forma, terceirizava isso muito com os Correios e depois com outros provedores logísticos, mas a partir de 2017 a gente abraçou isso como algo core, algo realmente muito importante do nosso negócio, e a gente começou a investir nos centros de distribuição, no chamado fulfillment, e isso fez toda a diferença, né? Quando veio a pandemia, acho que o seu relato tem a ver com isso, né? Com como as pessoas viram que o e-commerce funcionava bem, que a logística tinha possibilidade de entrega no dia seguinte, isso não só aqui no centro, né? Não só onde principalmente os produtos estão, mas também em Quixadá, né? Também no Brasilzão, como eu costumo dizer. Narese. Muito bom. Vou resgatar um pouquinho da história. Narese e o Gerson também estão nessa coisa chamada internet. Já faz um tempinho, né? Uns 20 e poucos anos. Uns 20. Que legal. E é muito legal ver toda essa história, essa jornada, como a Vivi pontuou, né? Ir para lá, para levar toda essa mensagem de como o Sebrae se propôs a fazer, né? E angariou aí, né, adeptos e entusiastas para levar o digital, levar o e-commerce e espalhar, né, essa palavra e tudo mais. Isso também a gente vê em outros momentos, né? E aí tanto compartilhamento de conhecimento ou você levando, por exemplo, para Teodoro, não só a plataforma, mas eu preciso te ensinar a vender.
Porque eu preciso te ensinar como tirar a melhor foto, eu preciso te ensinar a posicionar, né? E isso tomando outras escalas em momentos diferentes, né, da sua trajetória, como a gente acompanha. Quando a gente vê, né, ao longo de toda essa jornada, você se tornando uma referência em Stanford, né, ou conectando tudo isso, parece que uma coisa leva a outra. E eu queria entender disso. Como é que é essa participação do mercado, colaborar conhecimento, colaborar academia, colaborar com o mercado, colaborar com as associações, porque não é colocar um produto na prateleira, não é colocar uma plataforma online. A gente está falando de criar um mercado que não existia, né? Como é que é essa abertura para a gente trocar na carreira do Estélio, né? Muito bom. Que trouxe você até e aqui. tem a ver muito com a história do Mercado Livre, né? Eu acho que a gente, muito cedo ali na história também, a gente entendeu que tinha bastante gente já vivendo de vender no Mercado Livre, realizando um pouco do propósito ao qual a gente tinha se proposto, que era efetivamente esse, né, mesmo, né, de democratizar o comércio. E quando a gente viu que já era uma realidade para algumas pessoas, a gente quis, né, que isso se espalhasse. Então, a gente até, né, desde sempre chamou de Universidade Mercado Livre. Era um evento modesto, assim, mas a gente, né, gostava de chamar de universidade porque a gente achava que era realmente uma educação ali, uma coisa que para a pessoa ia fazer diferença. E quantos eventos a gente fez, né? Eu acho que o que a Vivi falou sobre o Sebrae também, pelo Brasil afora, com a Flávia, com o Andrezinho e outros tantos da equipe. Eu mesmo tive a oportunidade de estar em Curitiba, em Belo Horizonte, no Rio, em Campinas. Várias vezes a gente fez esses eventos. E o intuito era esse mesmo, era de formação. Hoje é muito legal, e, aliás, devo dizer, né, esse é a 14ª edição. É a 14ª edição. Eu não sei em qual edição eu participei, mas eu acho que eu participei provavelmente em algumas das primeiras, se não a primeira, sim, e mais de uma edição do E-Commerce Brasil, e acho que isso aí foi muito importante, porque não era só o Mercado Livre, depois, em dado momento, passou a existir realmente um movimento, um mercado e várias empresas, né, uma indústria realmente de internet, de tecnologia, de e-commerce. Enfim, acho que, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, eu acho que é sempre importante a gente investir na formação e no desenvolvimento, e a gente fez isso desde o início, continua a fazer. Do ponto de vista pessoal, a sua pergunta, acho que tinha um elemento também, né, nesse sentido. Hoje eu tenho uma interação muito grande com empreendedores, principalmente através da Endeavor, mas não só. Muita gente me procura para ouvir e para perguntar, e eu acho que é muito legal a gente poder dar conselhos, compartilhar um pouquinho do que deu errado, de como que a gente pode encurtar o caminho. Isso a gente tem feito, e é algo tem muito a ver com essa nossa indústria, né, de tecnologia, de e-commerce, de certa forma, devolver um pouco daquilo que a gente já recebeu. Muito bom. Estélio, aqui nessa audiência, nós temos, eu citei isso hoje, vou botar esse ponto que é importante. O varejo brasileiro e a indústria está passando por uma transição de liderança muito forte. E a gente está vendo, chegando para liderar histórias com 40, 50 anos, a segunda, a terceira geração. Muitos chegam aqui e falam: Vivi, está pesado. Eu falo: 80 anos, 60 anos. Ele diz: meu pai ou meu avô, às vezes o avô e o pai estão presentes. E aí, que bom que você citou isso, essa sua parte de conversas. O que você diria, duas coisas, para essa geração que está chegando, assumindo aí essas empresas, muitas delas regionais? Eu vou pedir licença poética para citar uma aqui, que é fundada em Garanhuns, do Pernambuco, chamado Ferreira Costa. É uma empresa familiar.
O que você falaria para essa jovem liderança? Duas coisas que você gostaria de deixar. A primeira eu diria que é respeita de onde você veio, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. As pessoas às vezes perdem um pouco da noção, assim como você, né, essa pessoa está sentada nessa cadeira hoje, é importante ela lembrar que o pai, o avô, o bisavô, quem seja, bisavó, em algum dia foi a empreendedora ou o empreendedor que começou aquele negócio com uma visão, com sonhos, pensando no consumidor, em oferecer alguma coisa boa, um diferencial, né, querendo realmente cativar o seu cliente. Então, acho que essa é a primeira coisa, que é muito importante. E, de certa forma, às vezes isso é perdido no tempo e é importante resgatar isso. Resgatar da onde a gente veio, resgatar o que moveu a empresa, qual foi o propósito da empresa. A gente está falando um pouquinho de cultura aqui. Então, a cultura, ela permanece, ela é independente do tempo e esses valores que foram os que criaram a empresa deveriam perdurar no tempo. A segunda coisa, e aí requer jogo de cintura, requer saber navegar, é olhar para o futuro, é entender para onde o mundo está indo, entender para onde o consumidor está indo, entender as vontades, entender as plataformas, né, por onde o seu consumidor circula hoje. E isso é uma conversa que pode ser muito difícil, dependendo, né, da abertura ou não que há para isso, mas eu acho que aí o que vale dizer é que muitas vezes tudo está em jogo, se essa pessoa não está disposta, se a empresa não está disposta a mudar. Então, é uma conversa difícil, mas é uma conversa necessária. Gerson? Célia, eu trazer agora, acho que um pouquinho do lado empreendedor, quando a gente, acho que passado todo esse tempo, né, desde quando você montou o Mercado Livre, e quando a gente olha para trás, né, acho que na nossa carreira a gente sempre vai olhando como a gente era, como a gente foi se moldando ao longo do tempo, né? Eu queria que você olhasse lá para trás, como se fosse voltar no tempo, se você fosse montar o Mercado Livre hoje. Que dica que você daria para todos aqui que estão empreendendo, estão em cargos de liderança, de falar, eu faria isso diferente? Ou... Eu acho que quando eu penso nisso, e aí eu, né, tento me lembrar, né, do Stélio de 25 anos atrás, de 20 e tantos anos atrás, o que eu diria para mim mesmo é acreditar em mim mesmo, né? E eu digo isso num sentido de uma certa generosidade, porque é claro que a gente se cobra, e é importante, e desde que nós criamos o Mercado Livre, a gente tinha uma visão que era, a gente queria criar um negócio de excelência, a gente queria criar um negócio de impacto, e um impacto, né, que a gente queria que fosse até internacional, global. Então, para você fazer isso, sem dúvida, você se cobrar, você ter um nível de exigência alto é importante. Mas é importante você ter também uma certa generosidade, você saber os seus limites, você saber se perdoar pelos seus erros. Acho que isso é que talvez fazer mais leve a jornada, né? O caminho pode ser um caminho menos pesado, dependendo, e é um processo totalmente interno. Muito bom. Nath? Stélio, a gente percebe pela sua fala, eu, por exemplo, nunca tinha tido a oportunidade de estar frente a frente com você, que você é uma pessoa muito humana, que se importa muito com as relações, né? Eu acho que até talvez isso tenha sido representado no sucesso do Mercado Livre hoje, só que você também é humano. Você citou aqui vários desafios que você vivenciou.
O que te sustentou nesse período de tantos desafios, de dificuldades? Eu acho que tem um pouco da personalidade, né? Uma personalidade que lida com as coisas com calma, com paciência. Acho que sempre fez muita diferença para mim pensar no longo prazo. Às vezes o que está acontecendo aqui, um momento difícil, é um momento que vai passar e a gente vai poder olhar para trás, poder refletir até sobre esse momento, e você vai estar num momento pessoal diferente. Acho que isso, para mim, né, desde sempre é uma forma de lidar com... eu costumo até dizer, né, qual é a pior coisa que pode acontecer? E isso, quando eu coloco em perspectiva, nem é tão ruim assim, né? Mas isso me ajuda muito no lidar com os desafios. O lado humano, acho que tem muito a ver com a sua criação, de onde você veio, né? Quem te ensinou um pouco como é a vida, com seus pais, sua família. E eu sou muito grato a eles também por tudo que eu aprendi. Bom, Estélio, quando você está falando disso e traz esse pilar mais humano, esse é o motivo que a gente está fazendo esse momento aqui da conversa. É difícil, você falou aqui, nós falamos muito do passado para chegar até agora. E tu usou uma palavrinha para inspirar essa segunda geração de olhar para o futuro. O Brasil, mais uma vez, e o varejo, está num momento desafiador. Aos poucos isso vai retomando. Vamos olhar para o futuro? E com esse olhar mais positivo, pior não pode ficar, né? Assim, vamos olhar para isso. O que pode pior? Pior não pode mais. O seu olhar para o futuro, para o e-commerce, no Brasil, para o Brasil, porque esse processo da digitalização com a chegada da indústria, que agora a gente também tem que explicar para a indústria. Com certeza. O que você está enxergando de potencial para o e-commerce no Brasil, para o marketplace, para o varejo e para os pequenos negócios? Eu preciso dizer isso, Sim. Lembrando que eles são mais de 90% aí das empresas do Brasil. E sempre fizeram uma parte muito importante, do Mercado Livre. A gente é muito grato também por tantos, né, negócios que até usam a plataforma de forma muito regular. O Mercado Livre é a principal fonte de renda para muitas famílias, até no Brasil e na América Latina. Bom, eu vou falar sobre um aspecto negativo e vou falar sobre um aspecto positivo. O negativo tem a ver com, e aí independe de corrente política, com o tamanho do Estado brasileiro, que é um tamanho grande e, infelizmente, é um tamanho que não quer diminuir, né? E isso, para todos vocês que estão aqui, que pagam impostos, a gente sustenta, né, esse Estado grande. Isso é o lado ruim, isso é o lado que acaba afetando a gente muito do lado macroeconômico, né? O Brasil está lidando com um momento macroeconômico ainda difícil, com a perspectiva de melhora. A verdade é essa, né? O PIB vai crescer mais do que esperado, a inflação está diminuindo, a expectativa é que os juros vão baixar. Tudo isso é boa notícia, gente. Tudo isso é muito bom, apesar do tamanho do Estado, apesar de, muitas vezes, eu digo, né, apesar de Brasília. Mas, tirando esse lado, que é o lado, vamos dizer, mais negativo, e aí reconhecendo a resiliência do varejo brasileiro, a resiliência do brasileiro, a gente segue em frente. Por quê? Porque a oportunidade ainda é muito grande. A gente fala isso no Mercado Livre o tempo todo, que a gente ainda tem muita coisa para fazer, que a gente está só no início do nosso negócio. E assim, eu falo não só do marketplace e do desenvolvimento que a gente tem visto, por exemplo, de novas categorias, né, o impulso que a gente tem dado para categorias que até então estavam pouco desenvolvidas no e-commerce, ainda tem uma penetração relativamente baixa. Só isso é motivo para a gente ter
otimismo com relação ao e-commerce. A gente está vendo uma oportunidade que vai além. Eu falei do Mercado Pago, hoje é um grande pilar do nosso negócio. Então, os serviços financeiros, essa ideia de democratizar o acesso ao crédito, por exemplo, é algo que para a gente é muito, muito importante e tem uma ligação direta com o varejo, independente de ser na nossa plataforma ou fora dela, mas isso tem impulsionado muito e vai continuar a impulsionar os negócios. E a gente tem visto outras novidades, né? Hoje a gente está falando, por exemplo, da publicidade digital, tem um negócio bonito aí, que é o retail media, né? Como o pessoal chama, mas que é um negócio que está crescendo muito e, para a gente, é um negócio que nos dá a oportunidade também de interagir mais com os nossos clientes. Então, assim, eu sou otimista com relação ao futuro, porque eu vejo ainda muitas oportunidades. Acho que todo empreendedor tem que ser um pouco otimista e acreditar e olhar para frente. Obrigada. Eu vou agradecer a Nath, vou agradecer ao Gerson, ao Narese, por essa participação aqui dessa conversa. Obrigada a vocês. E eu vou chamar ao palco uma figura que é tão low profile quanto o Stélio. É difícil essa figura, eu vou ficar de pé, porque realmente é para poder receber. Quando a gente fala de processos de educação, de formação, Stélio, ele é uma das figuras que acredita. Sim. E eu sei que ele se inspirou e se inspira muito no seu perfil de liderança. Senhoras e senhores, ele é o fundador do E-Commerce Brasil, eu duvido que pouca gente conhece, sabe assim? Thiago Baeta, palmas para ele, por favor, pessoal. Ele é um visionário, mas que um dia entrou na sala do Stélio e falou, eu quero contar uma coisa, e não podia ser essa homenagem. É um prazer, um privilégio ficar junto. Mas aí, Stélio, a gente é gente que gosta de gente, que gosta de alguns pilares. E uma delas é a família. E nem eu, nem o Thiago, nós não poderíamos entregar essa placa, e eu quero convidar Andréia, Júlia e Luísa ao palco. Palmas, por favor, pessoal. Esse é um daqueles momentos, eu que sou do sertão, a gente escuta honra quem tem honra. E só pode honrar quem vem da família. Muito obrigada, Stélio. Por favor. É isso. Obrigada, pessoal. Esse e-commerce está acontecendo, Stélio, porque lá o primeiro... Me corrija aqui, Thiago. Ele foi um dos que investiu, não foi? Olá. Bom, acho que por você, eu acho que o Stélio foi nosso primeiro blogueiro. Em 2011, quando a gente lança o E-Commerce Brasil, o portal E-Commerce Brasil, e com toda a sensibilidade, amizade, foi nosso primeiro blogueiro. Na época era uma espécie de coluna. Foi nosso conselheiro quando a gente cria a escola. Eu brinco com o Stélio, tem os 3 pilares. O Stélio foi conselheiro de Stanford, o nosso pilar de educação. Em gestão, ele simplesmente criou a empresa mais valiosa da América Latina. E como gestor, eu brinco com ele, todos os colaboradores do Mercado Livre são completamente apaixonados por ele. Então, são os três pilares que a gente leva muito como E-Commerce Brasil. A gente tem muita referência em você. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Thiago. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Palmas, pessoal. De pé, pessoal, por favor. É merecidíssimo das coisas. Obrigada, Stélio. Obrigada, André. Obrigada, Luísa. Obrigada, Júlia.